Nossa Senhora manda em Deus. Ou seja, não tinha como Maria morrer, porque o salário do pecado é a morte. A lenda era assim que a Igreja Católica entendia o assunto antes. Era uma tradição que também era entendida como uma lenda. Presta bem atenção neste vídeo com este padre. Nós sabemos que a Igreja Católica em si, ela ensina coisas que são contraditórios à palavra de Deus. Exemplo, o purgatório, um estado intermediário, vida após a morte, o inferno, a santificação do domingo. E aí vai. Mas o que este padre falou, eu acredito que exagerou em dizer que Maria manda em Deus. Eu gostaria de acompanhar com vocês aqui neste momento. Acompanhe aí, não sai, fica até o final, presta bem atenção. Nossa Senhora manda em Deus e Deus faz o que ela quer. Deus faz a vontade dela, porque a vontade de Nossa Senhora é sempre a vontade de Deus. O que o padre falou aqui me fez lembrar quando Jesus estava em um casamento. Você conhece a história. Eu vou só pincelar aqui alguns pontos. Quando faltou o vinho no casamento, Maria chegou ali às pressas e Jesus, de alguma forma, dá uma certa repreensão nela, né? Diz que não é chegada a hora e ela diz: olha, façam o que ele pedir. Mas vamos lá, vamos continuar assistindo aqui o vídeo. Que interessante. Ela de tal maneira se identificou com Deus que ela não quer outra coisa que Deus não quer. Então, se ela pede algo a Deus, é aquilo que Deus está querendo. Que a vontade dela é a vontade de Deus. Então, nesse sentido, sim, até sobre o próprio Deus, quer dizer que Deus vai fazer o que ela está pedindo porque é o que Deus está querendo fazer. Interessante. Então, nesse sentido, precisamos entender bem direitinho. O próprio São Luís matiza bem isso, explica direitinho. Então, nós vemos que é uma tal união entre Nossa Senhora, a criatura mais perfeita, e Deus, que ambos querem a mesma coisa. Olha só, uma coisa é afirmar de que Maria foi uma das mulheres privilegiada por Deus para gerar o Filho de Deus no ventre de Maria. Algo sobrenatural que aconteceu na vida de Maria por intermédio do Espírito Santo. Por ela ser escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus para morrer pela humanidade e salvar a raça humana do pecado, a humanidade que estava aí caída, e também para dar a sentença de Satanás na cruz do Calvário, não quer dizer que ela seja uma pessoa perfeita, sem pecado, sem defeito. Maria, aqui é uma grande diferença. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Foi escolhida. Mas ela não foi santificada no sentido de dizer assim, é uma santa agora. Eu quero te apresentar um outro vídeo aqui, mas só que nós vamos concluir esse vídeo aqui, tá bom? É de uma jovem. Presta bem atenção no que ela vai falar também sobre o mesmo assunto. E em seguida, eu estarei compartilhando aqui um outro vídeo, o pastor Eliazar Domini, do canal Fala Sério Pastor. Ele compartilha algo importante que você precisa ficar sabendo. Também falando sobre o mesmo assunto. Vamos lá, acompanhe aí. Que ela procurou, quem mais procurou se identificar com aquilo que é a vontade de Deus é ela. Então, quando ela pede, Deus vai fazer o que ela está querendo, porque é o que ele quer fazer. É muito complicado isso aqui, né? É verdade? Então veja que o que ele está falando é algo que ele foi ensinado, foi doutrinado, estudou sobre o assunto, mas, biblicamente falando, não existe confirmação do que ele está falando aqui. É uma tradição da Igreja Católica e não uma teologia bíblica. Agora vamos acompanhar neste momento
com esta garota aqui. Olha só que Ou interessante. seja, não tinha como Maria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Maria não cometeu pecado nenhum, por isso que Maria não está morta. Maria está viva no céu, intercedendo por cada um de nós, e pode pedir para a mãe que ela atende. Até onde eu conheço, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Eu vou retornar o vídeo mais uma vez. Vamos lá. Olha só que interessante. Ou seja, não tinha como Maria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Maria não cometeu pecado nenhum, por isso que Maria não está morta. Maria está viva no céu, intercedendo por cada um de nós, e pode pedir para a mãe que ela atende. Nós sabemos que a última aparição de Maria foi exatamente no momento em que Cristo estava subindo, sendo assunto ao céu. E a partir daquele momento não existe mais a aparição dela ali a partir daquele momento. Falando e repetindo mais uma vez, essa fala, esse respaldo não é algo bíblico, e sim uma questão de tradição da Igreja Católica. É como se fosse um conto de fada, né? Porque não, teologicamente falando, não existe. Não existe isso daqui. Mas também é uma garota, uma jovem, e por sinal, com um grande fervor aí, falando sobre Maria, porém, de forma equivocada, porque a Bíblia afirma que unicamente quem é o nosso mediador entre Deus e os homens é Cristo. Vamos continuar aqui, presta bem atenção. É nisso que o católico acredita, é nisso que o católico coloca a sua fé e a sua esperança. Lá em Gênesis, Deus já proclama: eu colocarei uma inimizade entre a serpente e a mulher. Essa mulher já é anunciada no Gênesis. Quando ela diz assim, quando a Bíblia fala sobre a mulher que colocaria... Vou abrir a Bíblia para vocês, rapidinho, para que a gente possa entender. Na verdade, o que ela está falando aqui nada mais é do que uma profecia, a primeira profecia messiânica, Gênesis capítulo 3, e o versículo 15, diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que esta jovem fala aqui não é no sentido de uma aplicação para Maria. Aqui se trata de uma profecia messiânica, em que um dia Cristo iria pisar na cabeça da serpente, iria dar a sentença final, ou seja, a sentença de Satanás, um dia seria na cruz do Calvário. Então, aqui não se trata de Maria, e sim de uma profecia messiânica. A primeira profecia registrada na Bíblia é essa daqui. Mas vamos dar continuidade aqui, para que a gente possa soltar o vídeo com o pastor Eliazar. Presta bem atenção. Já anunciada no Antigo Testamento, Maria não é o improviso da humanidade. Maria sempre foi a certeza de Deus para cada um de nós. A Virgem Maria, a vida dela, sempre foi a certeza. E Santo Afonso, ele diz algo muito bonito, Santo Afonso de Ligório: o caminho que leva à perda da fé começa muitas vezes pela tibieza e frieza na devoção à Virgem Maria. É muito complicado, porque assim, não existem, né, afirmando mais uma vez, não existe um respaldo bíblico para essas afirmações, em dizer que o padre afirmar em que Maria manda em Deus, e esta jovem aqui usar textos da Bíblia fora do contexto, 100% fora do contexto, infelizmente. Aqui a gente vê ensinamentos que não são bíblicos, e sim ensinamentos que são da igreja mesmo católica, porque biblicamente falando não existe isso, tá bom?
Vamos acompanhar neste momento aqui. Deixa eu soltar para vocês. Olha só que interessante o que o pastor Eliazar, ele vai falar sobre este assunto aqui, em dizer que Maria é assunto ao céu. Presta bem atenção, porque ele vai usar aplicações dos próprios líderes da Igreja Católica. Vamos lá acompanhar neste momento. Presta bem atenção aqui. Eu queria que vocês vissem por que eu estou citando um documento católico. No conteúdo do documento católico, no conteúdo total dele, fala contra os protestantes. Então, enfim, você vai perceber que não é de fato um documento feito por protestantes, mas é um documento católico. E aqui eu acho bem interessante porque esse documento diz assim, olha, registra, você percebe que é um português bem antigo, o evangelho que o nosso Senhor confiou à Virgem Santíssima, ao discípulo predileto, e a tradição acrescenta que João cuidou dela com suma piedade filial até a sua morte. Nos últimos dias de sua vida, assim reza uma lenda. Assim reza uma lenda. Eu vou repetir. Nos últimos dias de sua vida, assim reza uma lenda. Lenda. Os apóstolos, de volta de países distantes, encontravam-se reunidos. Jesus apareceu também junto de sua mãe, que morria, e recolheu seu último suspiro. Entretanto, São Tomé, um dos apóstolos, não pudera assistir à morte de Maria e receber a sua última bênção. Penetrado de dor e de sentimento por ter sido privado dessa aventura, suplicou que se abrisse o túmulo a fim de que pudesse contemplá-la pela última vez. Abriram-no. Com efeito, mas, ó prodígio, o sepulcro estava vazio. Fecharam-no de novo, convictos de que o Senhor tinha recebido no céu o corpo imaculado de sua mãe. Reza a lenda. Era assim que a Igreja Católica entendia o assunto antes. Era uma tradição que também era entendida como uma lenda. Uma lenda. Tá certo? Eu posso deixar até o PDF desse documento completo para vocês poderem ler. Fala sobre diversos assuntos referentes à Igreja Católica, mas esse documento, essa parte específica aqui é da época do Papa Pio XI, se não me falha a memória, antes do Pio XII, em 1950, colocar como sendo um dogma católico. Agora, nem todos os católicos tiveram a mesma compreensão sobre este assunto. E eu quero ver com vocês alguns pontos aqui bem interessantes. O apologista da Igreja Católica, Karl Keating, admitiu que tal doutrina não possui base bíblica. Olha o que ele disse. Fundamentalistas perguntam: onde está a prova nas Escrituras? Resposta: estritamente não há nenhuma. É claro que ele vai defender, mas ele tem que admitir, estritamente não há nenhuma. Um outro detalhe é que este dogma católico ele está ausente em todas as literaturas da patrística do período inicial da igreja. Você só vai encontrar alguma coisa séculos depois da morte, ressurreição e assunção de Cristo. Quando, por exemplo, Epifânio, no quarto século, ele chega a escrever o seguinte: ó, quanto ao seu fim, o fim de Maria, ninguém sabe. De fato, ele negou que ela tenha sido levada ao céu. E eu estou colocando as referências para você poder ver. O padre Mateu admitiu que muitos escritores notaram a ausência de registro histórico para a Assunção de Maria. Faltam testemunhos litúrgicos e históricos explícitos para esta crença. Eu não estou lendo para vocês aqui protestante, eu estou lendo padres, católicos, pessoas da própria igreja falando sobre o assunto. Queridos, foi só no terceiro século que surgiu um documento apócrifo intitulado O Livro do Repouso de Maria,
que vai falar alguma coisa sobre a assunção dela. Entretanto, até neste livro, nós não temos a mesma visão que é defendida hoje. Segundo esse documento daquela época, o documento dizia que ela foi levada primeiro quando ela morreu a sua alma, e depois de um tempo foi levado o seu corpo. O dogma católico hoje acredita que ela foi levada de corpo e alma junto, mas esse documento lá dizia diferente. Elizabeth Johnson disse que os escritos patrísticos estão em silêncio no que diz respeito ao dogma da Assunção de Maria. Juniper Carroll, historiador católico, explicou a primeira aparição da doutrina. O primeiro testemunho expresso no Oeste para uma assunção genuína vem do Evangelho apócrifo, o Transitus Vitae Mariae de Pseudo Melito. O apologista católico Ludwig Otto disse o seguinte: a ideia da assunção corpórea de Maria foi expressa primeiramente em uma certa narrativa, Transitus, do quinto e sexto séculos. Sobre este documento, que vai falar sobre a Assunção de Maria, que é um documento, como disse, apócrifo, é interessante nós sabermos que, na época, o Papa Gelásio I, no século V, rejeitou, condenou. Olha o que está escrito aqui por William Webster. Ele comentou o seguinte acerca deste documento. Em seu Decretum de Libris Canonicis Ecclesiasticis et Apocrypha, que mais tarde foi afirmado pelo Papa Hormisda, Gelásio lista o ensinamento do Transitus com o seguinte título: Liber qui appellatur transitus id est assumptio Sancta Maria, sob a seguinte condenação: este e outros escritos similares a este, que todos os heresiarcas e seus discípulos ou os cismáticos ensinaram ou escreveram, nós confessamos que não apenas foram rejeitados, mas também banidos de toda a Igreja Romana e Apostólica, e com seus autores e seguidores de seus autores que foram condenados para serem sob a ligação indissolúvel de anátema. E aí, meus amigos, fica como disse James White. Ele disse o seguinte: a primeira aparição da ideia da assunção corpórea de Maria é encontrada em uma fonte que foi condenada como herética pelo até então bispo de Roma, Gelásio I. A ironia é enorme. O que foi definido pelo bispo de Roma como heresia no final do V século se tornou um dogma no meio do 20º. Que coisa interessante, não é? Existem outros escritos após o século V sobre a Assunção de Maria, a saber, Pseudo Mélito de Sardes, o falecimento da bendita Maria no V século, Pseudo João, o teólogo, a dormição da Santa Mãe de Deus, o V século, Pseudo Cirilo de Jerusalém, discurso sobre Maria, Mãe de Deus, V e VI século, provavelmente, Pseudo Evódio de Roma, discurso sobre a dormição de Maria, século VI ainda, Teodósio de Alexandria, discurso sobre a dormição de Maria, e Pseudo José de Arimateia, o falecimento da bendita Virgem Maria do VII século. Segundo John Haldane, todos esses escritos foram forjados por pessoas com nomes falsos. Tá certo? Então, as referências do que eu estou mencionando estão aí. E daí você pode estar dizendo assim: não, mas eu tenho um texto na Bíblia que fala sobre a Assunção de Maria, está aqui, eu até vi um padre defender essa ideia, mas também não dá para colocar todos os padres aqui no vídeo, né? Capítulo 12 de Apocalipse, verso 1, e vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, grávida com dores de parto para dar à luz. E aí esse menino é Jesus, segundo a interpretação convencional cristã. E verso 5 diz: e deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde já havia Deus preparado um lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, talvez o único texto que eles quisessem utilizar, eles dizem que esse texto refere-se a Maria, mas Maria não foi para o céu aqui, ela vai para o deserto. Mas aí a pergunta: seria esse texto de fato uma referência a Maria?
O que a teologia católica afirma sobre este texto? Porque é um texto que é usado, sim, por católicos para dizer, olha, mulher vestida do sol, está falando de Maria quando foi para o céu. Veja, isso na realidade vai contra a própria teologia católica. Olha o que diz Bale. A imagem da mulher é baseada em Gênesis 37, 9, onde o sol, lua e 11 estrelas são metafóricas, respectivamente, de Jacó, sua esposa, e as 11 tribos de Israel. Tudo isso levando a José, representante da 12ª tribo. Mas vamos para a patrística da própria Igreja Católica? Olha o que diz aqui. Olha, Hipólito, no final do 2º século, ele disse, por mulher vestida com sol, ele quis dizer a Igreja. Então, a visão que a patrística, que a Igreja Católica defende como sendo a Igreja nos seus primórdios, está dizendo claramente que o texto refere-se à Igreja. Metódio de Olimpo, no ano 260 ao ano 312 depois de Cristo, olha o que ele diz. Agora, a afirmação de que ela está sobre a lua, eu considero que denota a fé daqueles que estão lavados da corrupção no tanque da regeneração, porque a luz da lua tem mais semelhança com a água morna e toda substância úmida é dependente dela. A igreja, portanto, fica em cima na nossa fé e adoração sob a figura da lua, até que a plenitude das nações entre trabalhando e produzindo homens naturais como homens espirituais. Por isso também ela é mãe, referindo-se à igreja. Vitorino de Petal, no início do 4º século, disse o seguinte: a mulher vestida com sol e tendo a lua debaixo de seus pés e usando a coroa com as 12 estrelas na cabeça, tendo suas dores, é a antiga igreja dos pais e profetas e santos e apóstolos que tiveram seus tormentos até verem o Cristo. Meus queridos, quem está falando não sou eu, não. Essa é a teologia trazida pelos pais da igreja, que a igreja católica hoje diz, não é a nossa igreja começou ali, etc. Então, esses daqui são os pais da igreja, são documentos da patrística. Ou seja, o único texto que muitas vezes é utilizado de forma equivocada, na verdade, é contrariado pela teologia dos próprios pais da igreja. Muito bem. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Agora, o comentário é com você. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Fica aqui o meu abraço para você. O meu abraço para o pastor Eleazar Domini também. Que Deus te abençoe de forma especial. O comentário é com você, tá bom? Deus te abençoe.